Olá! As eleições estão chegando e para que tudo corra bem nesse dia tão importante para a democracia brasileira, a atuação da Polícia Militar é fundamental. E é por isso que eu estou aqui, para falar sobre a sua atuação nas eleições do próximo dia 2 de outubro. A campanha eleitoral já está nas ruas e nos meios de comunicação, e a Justiça Eleitoral é a responsável pela fiscalização da propaganda. E para garantir que as regras sejam cumpridas, caberá à Justiça Eleitoral, juntamente com as polícias e a sociedade, trabalharem juntos. Várias formas de propaganda eleitoral são permitidas, como bandeiras, adesivos, distribuição de folhetos e santinhos. Basta respeitar o trânsito de pessoas e veículos e o horário autorizado. Para realizar qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em ambiente aberto ou fechado, os organizadores não dependem de licença da Polícia Militar, mas os candidatos, partidos políticos ou coligações realizadoras devem comunicar à autoridade policial com no mínimo 24 horas de antecedência para garantir a prioridade do aviso de uso do local e as providências necessárias de tráfego e segurança. Nos 2 dias que antecedem as eleições, a lei fica mais rigorosa e algumas condutas passam a ser proibidas. Na sexta-feira e no sábado antes da eleição, estão proibidos, por exemplo, os comícios e as reuniões públicas. Passeatas, carreatas, caminhadas, distribuição de santinhos, uso de mesas com material de campanha e até mesmo carro de som somente poderão acontecer até às 10 horas da noite do sábado que antecede a eleição. Mas atenção, o carro de som não pode ter microfone de forma a caracterizar um mini-comício. Também é proibido o uso de alto-falantes ou amplificadores de som a menos de 200 metros de sedes dos poderes executivo e legislativo, de órgãos judiciais e militares, de hospitais, casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Cartazes e adesivos de até meio metro quadrado são permitidos em bens particulares. Em carros, o adesivo de propaganda não pode ultrapassar 50 por 40 centímetros. No para-brisa traseiro, é permitido colar adesivo microperfurado até a sua extensão total. No dia da eleição, para garantir que o eleitor tenha sua vontade respeitada nas urnas, a atuação da Polícia Militar é determinante. Candidatos podem se aproveitar do último dia para fazer alguma propaganda irregular, um cartaz com tamanho proibido, jogar santinhos na rua. O juiz eleitoral pode pedir a participação do policial militar para manter a segurança enquanto a propaganda irregular é retirada. No domingo, dia da eleição, a propaganda é proibida. Atenção aos carros com adesivos em frente ao local de votação. Isso pode configurar propaganda irregular se houver aglomeração ou se a propaganda for ostensiva. Fique atento também às regras locais. O juiz eleitoral poderá proibir no município o estacionamento de carros adesivados próximo aos locais de votação. A distribuição de santinhos, a aglomeração de pessoas com bandeiras, broches, dísticos, adesivos ou roupas padronizadas e o uso de carro de som são proibidas no dia da eleição. O policial pode e deve alertar os envolvidos sobre as proibições, pedir para que se dispersem e até avisar que isso é crime. Vale lembrar que o eleitor pode manter a propaganda em seu bem particular. Mas é importante lembrar que o cidadão pode fazer sua manifestação individual sempre que ele esteja sozinho e em silêncio. Ou seja, o eleitor tem o direito de carregar uma bandeira, por exemplo, desde que não cause tumulto. Quanto ao consumo e à venda de bebidas alcoólicas na véspera e no dia da eleição, não há previsão a respeito na legislação eleitoral, exceto quando determinado pelo juiz eleitoral. Lembre-se, qualquer perturbação à ordem ou interferência na eleição não pode ser admitida. Entre os principais crimes praticados no dia da eleição estão a distribuição de material gráfico, boca de urna, transporte irregular de eleitor, desordem, compra de votos, tentar votar mais de uma vez
e forçar alguém a votar. A compra de votos é um crime grave e não acontece apenas quando se oferece dinheiro. Ela também ocorre quando o candidato distribui tickets de combustível, cestas básicas ou oferece outras vantagens em troca do voto. É bom ficar atento. O policial militar deve atuar imediatamente em casos de crime. Em infrações com menor potencial ofensivo, como boca de urna, por exemplo, deve-se lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. O juiz eleitoral pode realizar audiência no mesmo dia ou passar uma pauta para a PM para que faça um agendamento. Nesse caso, o infrator poderá ser liberado, desde que se comprometa a comparecer à audiência. Verifique com o juiz eleitoral local qual procedimento será adotado por ele. Nos crimes eleitorais mais graves, em que cabe a prisão, pedem uma atuação diferente nos dias que antecedem as eleições, com a condução do infrator à presença do juiz eleitoral, a fim de que ele avalie a regularidade da prisão. Aqui também, o juiz eleitoral deverá ser consultado sobre o procedimento a ser adotado. Em infrações onde há participação de menores, todos os envolvidos, inclusive os adultos, devem ser encaminhados até o órgão responsável pelos menores. Pode ser um conselho tutelar de plantão. Depois das providências cabíveis, eles vão encaminhar os adultos para o órgão policial competente. Atenção! Nos 5 dias que antecedem a eleição, até 48 horas após o pleito, o cidadão só poderá ser preso em flagrante delito ou por sentença penal condenatória transitada em julgado. Também é importante lembrar que o policial deve ficar a pelo menos 100 metros dos locais de votação e só intervir ali se for solicitado pelo mesário presidente da sessão. Outra dica importante é estar em contato direto com o cartório eleitoral do município. Consulte o juiz eleitoral da sua região com antecedência para saber se o município tem alguma particularidade ou se obedecerá a alguma orientação específica e que condutas a PM deve adotar nos dias que antecedem a eleição e também no dia do pleito. E leve sempre com você o Guia Rápido. Ali você pode consultar os crimes eleitorais e verificar quais são as condutas em que cabe o termo circunstanciado e quais as condutas mais graves. Pronto! Essas são algumas dicas para você auxiliar a Justiça Eleitoral nesse dia tão importante. Intensificar suas atividades no dia da eleição é essencial. E lembre-se, o cidadão e a Justiça Eleitoral contam com você. Bom trabalho!